Bom, pessoal, vamos lá então. Continuando as nossas aulas, agora vamos falar da placa-mãe especificamente, tá? As características da placa-mãe. Então, vamos apresentar a nossa placa-mãe e o que você precisa saber para o nosso curso de montagem e manutenção de PC Gamer. As placas-mães, elas atendem uma especificação, ou seja, se você vai comprar uma placa-mãe, o conjunto de peças que virá a seguir deve estar na mesma especificação da sua placa. Exemplo, essa placa-mãe é aquela que a gente já desmontou e já limpou. Ela é uma placa-mãe da marca Gigabyte e ela é uma placa-mãe cujo o soquete dela que vai receber o processador, que é a peça central do computador, central do sentido de importância, né? Ela é uma LGA 1200. O que significa dizer? Significa dizer que você só vai conseguir instalar nessa placa-mãe processadores que possuem essa característica, essa especificação técnica, que é o soquete LGA 1200. Você não vai conseguir colocar, por exemplo, um outro processador de tecnologia diferente dessa, como por exemplo esse aqui, ó, que eu tenho aqui, que é um i5, né? Eu vou tirar aqui para você ver. A gente tinha colocado, eu vou tirar para você ver agora aqui, né? Tirei, né, o engate aqui. Então aqui nós temos esse processador i5 de 10ª geração, que ele é compatível com o socket LGA 1200, mais moderno. Processador aí de 10ª e de 11ª geração. Já aqui nós temos um processador também da Intel, porém é um i5 também, os dois são i5, porém esse i5 aqui, ele é de 5ª geração, ou seja, ele só vai encaixar no socket específico dele. Qual seria o socket específico dele? Ou seja, estamos falando de placa-mãe, mas para você entender as especificações dele, seria essa placa que eu vou pegar aqui agora. Só um segundo. Está aqui, certo? Então, essa placa aqui, ela vai ser, né, a nossa placa LGA 1155. Vocês conseguem ver aí? Olha aqui, né? 1155. Olha aqui. Essa aqui já veio até aqui marcada já. Beleza? Então, esse processador é um 1155, logo ele vai encaixar aqui. É um processador de 3ª geração. Olha lá o soquete, ó. Lembra dos furinhos que eu falei? Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele é semelhante, né, ao outro, mas com detalhes que muda tudo. Esse encaixa aqui. Se eu tentar encaixar esse aqui, ele não vai encaixar, ainda que eu venha aqui, ó. Porque o tamanho é diferente, ó. Ele vai para frente, não entra. Ele vai entrar exatamente aqui. Aqui ele entra, certo? O fechamento aqui é semelhante, é idêntico. Fechou, está pronto. Então nós temos uma placa aqui LGA 1155 com processador de 3ª geração. E aqui o detalhe importante, depois nós vamos falar a diferença também dos slots de memória RAM, certo? Voltando para nossa placa aqui 1255. A 1255, aliás, a 1200, corrigindo, né? LGA 1200, que é uma placa mais moderna, de 10ª e de 11ª geração, vai suportar os processadores de 11ª geração, sejam eles i5, sejam eles i3, i5 ou i7. Então você vai ter i3, que é LGA 1200, você vai ter i7, você vai ter i5, no caso desse, que é LGA 1200, e você vai ter i7 1200, tá? Que vai ser compatível com essa placa aqui, tá? E tem até i9, LGA 1200.
Você tem as 4 gerações da Intel, né? As 4 gerações, não, as 4 famílias de processadores da Intel, né? Da geração 10ª e 11ª, que é esse socket aqui. Então, quando você vai comprar a placa, você tem que ver qual processador que você quer. Ah, eu tenho grana, vou comprar um processador i9 de 11ª, 12ª geração, né? Pagar aí meus R$4.000 no processador. Então, você vai ter que pegar uma placa-mãe que seja compatível com o LGA 1700, que é a última geração de processadores, né? 1700. Perfeito ou não? Deu para entender? Agora vamos falar de outra característica da placa-mãe. Estamos falando de placa-mãe agora. Essa placa-mãe, ela é compatível com DDR4, processadores DDR4, quais sejam esses aqui que nós mostramos, tanto com o dissipador de calor ou sem o dissipador de calor, como um desse aqui, por exemplo, certo? Como um desse aqui. Eles são idênticos, só muda o tamanho aqui, mas é o mesmo material. A diferença é que esse aqui tem um dissipador de calor, esse não tem, certo? Essa é a diferença desses dois. Aliás, tem outra diferença que eu vou falar daqui a pouco, mas basicamente é essa. Esse é o DDR4. Como que eu sei que é o DDR4? Esse furinho dele aqui, ó, vai estar mais ao centro, né? Ele não vai estar perfeitamente ao centro, mas vai estar um pouquinho mais ao centro. Quando você for comprar a placa, logicamente você vai olhar a especificação na aula 2 de placa-mãe, você vai ver o que eu estou falando. Você vai ver que vai estar especificado lá, DDR4. Quando você for encaixar, é aqui, ó. Ele vai entrar perfeitamente aqui, tá? Quando a gente for montar, aí eu mostro você encaixando. Já se você comprar uma placa-mãe, né, que ela é DDR3, é essa situação aqui, que é do i5 que a gente falou. Essa aqui é uma placa-mãe DDR3. Então você vai lá comprar uma placa-mãe para montar o seu PC. Você vê essa aqui, você vai achar a placa como essa aqui por R$160. Essa aqui, R$160. Aí você fala, baratinha, vou comprar essa. Aí eu compro um i7 de 10ª geração, fica top. Aí quando você for colocar aqui, ele não vai entrar porque o socket é diferente. E aqui a memória também, ó, a DDR4 não entra aqui, por quê? Porque o DDR3 é mais ao cantinho. Essa aqui é uma placa que o socket dela de memória RAM não é DDR4, é o DDR3, que é esse aqui, ó, a diferença, ó. Quando você coloca os dois juntos, você vê a diferença, ó. O DDR3, esse dentinho que ele tem aqui, ó, essa funda que ele tem aqui, é mais pro canto. O DDR4 é mais ao centro, né? Essa é a diferença dos dois. Diferença física, lógico, né? De velocidade, nem se compara. O DDR4 é uma tecnologia bem mais superior, né? Então ele vai encaixar aqui. Aí quando você olha aqui a especificação é DDR3, você já vem aqui e já encaixa aqui, ela encaixa perfeitamente, ok? Então essa é outra característica, certo? Beleza? Outra coisa, essa placa-mãe, aqui nós temos o slot de conexão da placa de vídeo, tá? PCI Express. Temos aqui o PCI Express. O PCI Express, ele é para você encaixar placa de vídeo, tá? Então repetindo e reafirmando, o slot PCI Express é para você encaixar placa de vídeo. Encaixa aqui, você tá vendo essa haste aqui, ó, é ela que quando você vai tirar a placa, lembra que eu falei para você tá até marcado que eu marquei aqui, ó, você desparafusa a placa aqui e só dá um clique, ela já vai expelir para fora. Aí você gosta de conduzindo ela com a mão, né? Se eu fosse colocar, aí vamos lá, beleza, já falamos do processador, já falamos da DR4, já falamos do PCI Express, né? Então agora nós vamos falar dessa outra figura aqui, que seria o PCI Express 1. Esse aqui é o PCI Express 16, esse é o PCI Express 1. Isso aqui serve para você colocar, por exemplo, uma plaquinha de rede, plaquinha de rede, de repente essa plaquinha de rede aqui, ó, a plaquinha de rede onboard, onde você coloca o cabo, espeta aqui o cabo de internet,
deu problema, deu pau, o que você vai fazer? Você vai colocar um offboard aqui, ó. Compra a plaquinha offboard, encaixa a plaquinha offboard aqui e vai funcionar a internet perfeitamente. Ou de repente, essa placa aqui não é Wi-Fi, não é conexão Wi-Fi. Você fala, não, eu quero conexão Wi-Fi. O que você faz? Compra o rabichozinho aqui da plaquinha Wi-Fi. Quando a gente for montar, eu vou mostrar para você, eu vou espetar ela aqui para você ver. Você espeta ela aqui e show de bola, está funcionando. Então para isso serve essa aqui. Beleza. Outro componente importante, você precisa saber, é os slots aqui SATA, que é onde você liga os HD, no passado HD e hoje SSD. Pouca gente usa HD hoje. Na aula de disco rígido você vai ver. Então aqui nós temos aqui as conexões SATA, que é esse cabo aqui, ó, ou preto ou vermelho, depende da cor, tem diversas cores. Você liga ele aqui, ó, conecta ele aqui e conecta a outra parte no HD ou SSD, né? Ou SSD. Perfeito? Ele vai ter 4 entradas. Essa placa especificamente tem 4 entradas. Tem umas tem mais, outras tem menos, mas o padrão geralmente é 4. Certo? Então você colocar até 4 SSD. Essa outra aqui é a alimentação de energia principal, onde você pega a fonte de alimentação e conecta nela, né? Vou usar essa fonte aqui como exemplo. Não é a que estava nele, mas vou usar como exemplo. É a mesma coisa, o mesmo padrão. Você vai pegar ela aqui, ó, com a fonte já instalada no gabinete e a placa-mãe já fixada no gabinete. Você vai vir com essa parte aqui. Aqui tem um ganchinho, ó. Esse ganchinho sempre vai morder aqui essa parte de lateral aqui. E você vai colocar aqui, ó. Pronto. Conectou aqui. Ele já vai estar ligado na energia, passando energia para a fonte. E aí depois você vai ter que passar um segundo cabo, que é o ATX 12 volts, né? O ATX 12 volts que vai alimentar o outro circuito da fonte, né? Da fonte não, da placa. Da fonte é boa, né? Só que aqui vem outro problema que você tem que tomar cuidado também. Você está vendo que aqui eles são 8 pinos, ó. Esse 12 volts é 8 pinos. Tem placas que é menos, que nem essa aqui, ó. Essa DDR3, por exemplo, são só 2, ó. Tá vendo? Isso aqui não, isso aqui é padrão. Qualquer placa que você comprar vai ser 12, vai ser 24. Ó, esse é padrão. Tanto as mais antigas, como essa aqui, que é uma placa bem antiga. Antiga assim. Uma placa aí vai de 2000, 2010, por aí. Essa placa aqui, mais ou menos, tá? Plaquinha de terceira geração, né? Mais ou menos isso aí, 2015, por aí. É essa aqui, certo? Mas você vê que uma mais moderna é a mesma coisa. Se você pegar uma placa também de 11ª geração, vai ser a mesma coisa. Isso aqui não muda. Isso aqui já muda, depende da placa, tá? Você vê que a 12 volts aqui, ela é 4 pinos e a 12 volts aqui é 8 pinos. Você tem que tomar cuidado com isso, por quê? Porque quando você for comprar a fonte, nem toda fonte vai ter, por exemplo, a quantidade de cabos que nem essa fonte. Vamos dar esse exemplo. Se a gente pegasse uma fonte aqui, isso aqui é uma fonte de segunda linha, fontezinha bem simplinha, segunda linha. Imaginar que eu fosse usar essa fonte, ó, eu já teria problema. Por quê? 24 pinos, show de bola, tá aqui. Aí eu tenho o de 8 pinos, show de bola, também tenho, conectaria aqui. Agora, e a minha placa de vídeo? Ó, depois desses eu vou ter só mais isso aqui de 4, ó, de 4 pinos. A nossa placa de vídeo são 8 também, já não daria, certo? Então quando você vai comprar a fonte, você tem que analisar quantos pinos que ela tem, quantos pinos de energia ela tem. Para o nosso PC, tem que ser uma fonte que ela tenha 24 pinos, 8 pinos aqui e mais 8, já visando uma placa de vídeo que vai precisar de 8 para alimentar. Perfeito? Então, vamos repassar. Quando você vai comprar a placa-mãe, você tem que analisar isso. Eu vou precisar de uma fonte que alimente 24 pinos, mais 8 do 12 volts, mais 8 da placa de vídeo. Tem que ter isso aí. Se não tiver, ela não me serve. Essa fonte aqui vai servir para quê? Quando eu vou trabalhar com a placa-mãe de terceira geração, para montar PCs mais inferiores, aí ela vai me servir. Eu vou colocar aqui.
Porque existe placa de vídeo que nem exigem cabo de energia, que é o caso da 1650, né? A GeForce 1650 é uma excelente placa boa, que roda jogos aí em alta resolução também, né? Que é uma GTX 1650, eu já tive essa placa muito boa. Ela não perde alimentação. Nesse caso, essa fonte serviria. Essa fonte serviria perfeitamente, tá? Então tudo isso você tem que ver. Qual vai ser a realidade do seu sistema, do seu setup que você está montando, tá? São essas coisas que você precisa estar atento. Coisas bem simples. Então falamos do processador, falamos do DDR4, falamos do PCI Express 16, do PCI Express 1, falamos do 24 pinos de alimentação de energia, do 8 pinos, da 12 volts, da conexão SATA, certo? E agora só as outras conexões de detalhes, que é no caso o USB 3.0, alguns vai falar 3.2, depende da tecnologia. As conexões de Power LED, que você conecta as conexões aqui de liga e desliga, né? Você vai ver que tem muita coisa na placa que você não vai nem usar. Ela está ali para um eventual igreja, um eventual processo que você vai fazer, mas você não vai nem usar. USB, conexão de áudio, que é essa aqui, que já veio do próprio gabinete, né? O gabinete já pega, espeta aqui, espeta os USB aqui e os Power LED aqui de ligação, certo? A bateriazinha nós já falamos, tem que colocar uma bateria CR2032. Se a placa-mãe não vir, geralmente o fabricante já manda junto, mas realmente se não vir, você compra e coloca, né? E nós temos agora também, que mais? Outra coisa, você não quer usar o SSD, você quer usar o MV2, que é aquele disco rígido, aquela opção de disco rígido, né? Mas de última geração, é aqui que encaixa, ó. Você vai encaixar aqui, ó. Imaginar que ele é compridinho assim, você vai espetar ele lá, pluc, e desce ele aqui. Você tira isso aqui, ó, e ele vai encaixar daqui, ó. Perfeito? Encaixa aqui e acabou. Por que a gente não está falando tanto desse MV2? A tecnologia mais recente e o Windows, nem o Windows ele consegue atingir, usar a capacidade máxima de velocidade do MV2. Ou seja, ele é tão rápido que o Windows não usa a capacidade máxima dele. Ou seja, você vai estar superdimensionando o seu PC. Se eu comprar ele, quem geralmente usa isso aqui? Quem trabalha com arquivos de música, arquivos de programas de musicais, produção musical, ele vai usar isso aqui por causa da velocidade. Só que o Windows ele vai chegar a um ponto que ele vai parar e ele ainda vai ter velocidade ainda. A compatibilidade dele com o Windows 11, a velocidade máxima do Windows não chega nem perto do final da dele. Ou seja, um SSD já atende perfeitamente, tá? Mas existe no mercado e a gente tem que falar. Você pode colocar, é uma tecnologia bem avançada. Coloca, prende aqui, essa placa já tem capacidade para aceitar ele também, tá bom? Agora, dito isto, essas coisas, nós vamos para a lateral aqui da nossa placa-mãe. Aqui nós temos as conexões de microfone. Por padrão, o microfone é sempre o verdinho do meio, que é onde você escuta, né? E aqui o azul vai ser onde você fala. Então você vai pegar o microfone, você geralmente vai usar essas duas partes, esses dois pinos aqui, ó. É onde escuta e onde fala, microfone aqui, certo? Exceto os microfones que já você compra, que você coloca no USB, o próprio Windows já reconhece ele e você não usa essa entrada aqui. Aí você já fala direto por aqui, como é o caso de alguns microfones. O caso que eu tenho aqui é um desses, tá? Vou mostrar para vocês, só um segundo. Esse aqui, ó, esse Hyper aqui, ó. Esse Hyper aqui, a tecnologia dele é bem já moderna, né? Você só liga aqui, ó, no microfone, ligou aqui, né? O USB entrada C, não é isso? É o USB-C, a última atualização da USB. A USB padrão, né? Espeta aqui tanto na frente quanto atrás, em qualquer lugar. Você espeta aqui, ó. Não requer sequer configuração, é só espetou, ele já vai ligar e você começa a falar, né? Tem essa opção de áudio, sem precisar usar essa saída aqui, ó.
a entrada de rede, você espeta o cabo de rede aqui, mais USB, esse aqui são 4 USBs que tem. A entrada HDMI, porém você não vai usar, porque se você for espetar a placa de vídeo, você não usa essa. Se você usar a placa de vídeo no PC, essa aqui desabilita. Um erro comum que acontece quando a pessoa monta o PC. Ele monta o PC, aí ele vai lá, usa a placa de vídeo, em vez de colocar o cabo HDMI aqui na placa de vídeo, ele coloca nessa. Aí fala, não tá, Rubens, não está dando imagem, eu fiz tudo que você falou e não está dando imagem. Quando eu vou olhar, o HDMI está aqui. O VGA, que não se usa mais, está obsoleto, mas as placas algumas nem insistem em colocar isso ainda. Se ele quer ser uma placa de 10ª geração, eles ainda colocam essa porcaria aqui, que não serve para nada, ninguém usa. E uma coisa é isso aqui, ó. É aquele antigo que você colocava teclado de mouse aqui, hoje em dia tudo é USB. Tá certo? Então essa é a nossa placa mãe, tá bom? O demais a gente vai falando nos próximos vídeos. Essa aula fica por aqui, até a próxima.